controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez. Vou ficar com certeza, maluco, beleza, eu vou ficar. Bom, primeiramente, o conceito de enfermidade, a gente acho que é uma desmistificação, né? Porque as pessoas, em geral, elas não são totalmente saudáveis ou totalmente adoecidas. Existem mecanismos adoecidos e mecanismos saudáveis em todos os seres humanos. Isso, numa escala, só para exemplificar, por exemplo, você pode ter 6 de saúde e 4 de comprometimento psíquico, ou inverso, né? Então, interessante é que todos os seres humanos apresentam essa variabilidade dentre as questões e os mecanismos de atuação na vida, que seriam você ser totalmente saudável, não existe, e você ser totalmente doente, não existe também. Até aquele doente que está internado, que está em surto, né, ele não é fixamente doente. Existem momentos onde a pessoa desenvolve aquilo com mais discriminação e não. Mas o importante é dizer que isso não é contínuo na vida da pessoa, isso não é fixo, né? São momentos onde a pessoa apresenta algum comprometimento de ordem psíquica. Ambas, tanto na neurose como na psicose, existe a cisão da personalidade, em graus diferentes, né? O que vai discriminar se a pessoa tem um comprometimento psíquico mais ou menos, maior ou menor, seria essa cisão. Que essa cisão seria a história da pessoa, a cultura, o que aconteceu de traumas posteriores, traumas de infância, mesmo quando a criança ainda está na gestação, né, está na barriga da mãe, podem se instalar esses traumas. Então, aí existe a cisão, tanto na neurose como na psicose. A diferença é que na neurose a pessoa ela entende que tem um comportamento comprometido, diferente, mas não consegue ter um controle sobre aquilo. Um exemplo a gente tem no filme O Aviador, que ele desenvolve todo um cerimonial de descontaminação, de germes, né, e de esterilidade, porém isso não o prejudica na sua vida, lógico, prejudica nessas questões pessoais, mas ele consegue desenvolver a sua realidade. Ele sabe que ele faz aquilo, ele tem consciência de que ele está fazendo aquilo, porém não há uma fuga da realidade, entendeu? Ele entende aquilo, ele só não tem um controle daquilo. Pessoas às vezes têm que verificar 5 ou 6 vezes que trancou a porta, ou então sempre tomar água com um copo branco, entendeu? Ele sabe que ele tem aquele comportamento, porém não consegue controlar. Essa é a neurose. Já a psicose, assim como na neurose, há ruptura da personalidade, há uma cisão, porém se a gente pode dizer um pouco mais grave, em função de que há uma fuga da realidade. A pessoa constrói um mundo paralelo ao seu, muitas vezes com vozes que ele escuta, que indica com que ele haja de tal forma. A gente tem um exemplo do filme do John Nash, né, Na Mente Brilhante, onde ele escuta essas vozes e em certos momentos ele atende a essas vozes e faz com que aquilo seja real para ele. Porém, a gente sabe que não é real. Então a psicose, existe essa fuga da realidade. A pessoa pode, no caso dos transtornos dissociativos de personalidade, as pessoas podem ter 2, 3, até 10
personalidades diferentes, né? Com nomes, idades, profissões diferentes. E ela realmente acredita naquilo. E geralmente, quando existem esses distúrbios mais psicóticos, a personalidade que vem é melhor do que a personalidade real. É um mecanismo de defesa aonde o indivíduo acredita ser outra pessoa porque não dá conta dos seus problemas na personalidade que é a real, que é o nome real, que é o nome, né, a existência dele. Então ele constrói, é uma forma do inconsciente construir um falso self, no caso, assim, uma realidade paralela. A grande diferença é essa. Neurose, há cisão, porém não há fuga da realidade. Psicose, há cisão, porém há fuga da realidade. É um pouco mais grave. Todos nós temos esses mecanismos saudáveis ou adoecidos, em graus diferentes. Aí os graus é que indica a particularidade de como o tratamento vai ser desenvolvido. Né? Se você precisa tomar remédio ou não, né? Se você precisa... A gente vê muito professores se queixando de crianças, essa criança tem TDAH. Porque o pai era isso. Então, assim, você já estigmatizou aquela criança. Você está falando que aquela criança não tem jeito. Porque ela tem uma forma de se comportar diferente das outras crianças. É como se fosse uma boiada. Né? Se tem uma boiada correndo, se um boi vira, todo mundo vira junto. Se um virar diferente, ele é louco se ele vira diferente. Ou louco é quem segue os outros? Porque e se o boi está correndo para um lado que não é bom? Entendeu? Então, eu acho que o que a gente poderia aproveitar é assim, todos nós temos um pouco dessa loucura, todos nós temos um pouco de ser saudável. Até aquele louco mais louco, vamos usar um exemplo, o Beethoven, né? Que foi um gênio da música. Ele apanhava dos pais ao ponto de ficar surdo. Ele tinha alucinações, sabe? Ele tinha delírios. E ao mesmo tempo ele foi o gênio da música. Entendeu? Aos 9 anos ele compunha sinfonias inteiras. Entendeu? Da onde vem isso, se ele era louco? Né? Então, desmistificar a loucura, eu acho que é interessante, né? Porque todos nós temos esses mecanismos adoecidos ou saudáveis em graus diferentes. Em algum momento da sua vida, você vai ter algum acometimento ligado à psique. A vida da gente, se você for criativo, você se destaca. Porém, a criatividade sempre é diferente. Correto? Por exemplo, uma pessoa que é criativa, muito criativa, às vezes ela pode ser diferente. Mas a vida sem criatividade, você se torna mais um elemento que talvez mais adoecido ainda, porque você segue padrões. Você segue padrões de mundo. Bom, você tem que crescer, você tem que casar, você tem que ter uma boa profissão, fazer filhos. Mas se você foge disso, você já não é normal. Entendeu? Então, há uma grande carga que a sociedade coloca em cima de pessoas que se evidencia na sociedade de uma forma criativa diferente. Então a pessoa acha que pode ser louco. Einstein mesmo, ele via números em cores. Ele falava que via cores, união de cores. Por exemplo, John Nash. John Nash, ele desenvolveu toda uma teoria matemática de grau altíssimo de dificuldade e ele é diagnosticado como psicótico. Entendeu? Então, assim, talvez a criatividade dele seja tão grande,
Ele pensa de uma forma tão diferente das outras pessoas que ele foi enquadrado como doente mental. Mas ele é um gênio ao mesmo tempo. Então, assim, como que a gente vai balizar uma pessoa doente? Né? A pessoa doente é aquela pessoa que não consegue viver em sociedade, que tem um comportamento diferente, é criativo. Então, eu acho que quando você fala que a pessoa é doente, você meio que corta a criatividade dele. Eu acredito que essas pessoas que deixam essa criatividade aflorar, no caso, os casos os níveis mais altos de, por exemplo, esquizofrenia, onde a pessoa deixa aquela criatividade fluir, né? Ela é dita como doente, mas ela está agindo com o que ela é, com os seus mecanismos. Lógico que isso, no grau psicótico, é complicado você viver em sociedade, né? Porque te prejudica em função de realidade, né? Você não consegue, muitas vezes, desenvolver o que você tem que desenvolver na sociedade. Você não consegue trabalhar, você não consegue ter uma relação, você não consegue ter uma relação amorosa, nem com parentes, nem com pessoas diferentes. Aí é um comprometimento maior. Já nas neuroses você consegue. Talvez nas neuroses você consiga uma cura. Na psicose você trata, assim, diria. Não muito assim, radical, mas a neurose é um pouco menos agressiva. Essa questão da droga, a cada 10 pessoas que provam droga, cocaína, principalmente as drogas químicas, né, que tem a cocaína, o crack, êxtase, essas drogas mais pesadas, uma se torna um viciado pesado, crônico, né, no caso, um adicto crônico. E aí ele tem todo um comprometimento social, né, que a gente nota, mas o que a psicologia entende pelo uso de drogas é justamente assim: há um disparate, há uma cisão da personalidade. A pessoa tem que encontrar recursos para equilibrar aquela energia, né? É uma energia menos adoecida e mais adoecida. E às vezes ela encontra na droga esse conforto psíquico. Porque quando você está sob efeito da droga, parece que seus problemas meio que se extinguem. Lembrando que o que faz os remédios prescritos pelos médicos, a mesma coisa. Ele retira o sintoma que é desagradável. A pessoa está muito ansiosa. Se ela cheira uma carreira de cocaína, ela não vai ficar mais ansiosa. Se ela toma um remédio para ansiedade, ela não vai ficar mais ansiosa. Então, assim, há uma cisão, há um comprometimento da personalidade e a pessoa tenta encontrar recursos para equilibrar aquilo. Muitas vezes a busca é nas drogas, no álcool e nas drogas. E aí ela vê aquilo como um salvador, uma muleta, né? No começo, principalmente no início. Mas depois se torna uma coisa insuportável, porque ela não consegue mais se livrar da droga. Dentre as enfermidades psíquicas, as que se discriminam mais e com mais gravidade são as psicopatias, né? São aquelas doenças onde a pessoa é capaz de matar, é capaz de... A gente viu mesmo na escola aí do Rio de Janeiro, no Realengo, o rapaz entrou e matou várias pessoas, crianças. Então assim, a que ponto chegou o grau de não suportar a própria existência para ele fazer um movimento daquele, entendeu? Então assim, a gente não sabe se existe uma pessoa dessa ao nosso lado. Às vezes, às vezes não, tenho certeza, existe muito mais gente doente na nossa sociedade do que a gente imagina. Ao nosso lado existe pessoas que têm pensamentos nessa proporção. É lógico que o fato de agir é muito mais agressivo, porque a pessoa assume uma posição onde vai prejudicar, mata outras pessoas, leva perigo a outras pessoas. Mas se você for ter uma
fazer um histórico da vida dessas pessoas, muitas delas têm profissão, são médicos, são bons médicos, cirurgiões, porém existem essas condições de, é como se fosse naquela escala, né? Mais saudável ou menos saudável, né? Que grau que você tem de adoecimento psíquico e que grau que você tem de saúde psíquica. Acho que é interessante. E a gente não tem como mensurar isso, né? Porque é muito ligado à individualidade de cada indivíduo. Então, assim, a psicopatia, essas pessoas, no caso do filme do Hannibal Lecter, existem sim, estão mais próximos do que a gente imagina estar da gente. Porém, ela fica diluída na sociedade, né? E é um comprometimento um pouco maior, porque talvez elas têm esse fator psicótico, onde a realidade que ela constrói sobre as pessoas a levam a tomar decisões e atitudes, muitas vezes, de matar uma outra pessoa. É um grau bem comprometido de personalidade. A cisão é muito maior. O trauma que se instalou é muito mais agressivo. Uma coisa que eu costumo olhar bem é essa juventude de agora, muito virtual, em questão de internet, do pouco movimento humano de relações que tem. Você tem aí 100 amigos no Facebook, mas se você for conversar com 2 pessoalmente durante o dia, você já fez muito, né? Acho que nem tem pessoas que passam... Então, assim, como que vão adoecer, né, essas pessoas? A sociedade está envelhecendo, então existem mais pacientes de terceira idade procurando psicologia, em função do aumento da perspectiva de vida. A gente vê também que tem muitas crianças sendo trazidas a consultórios médicos, psiquiátricos e psicológicos em função desses TDAHs, TDAHI, que é o déficit de hiperatividade, né, que as crianças apresentam, que no meu ponto de vista seria muito mais uma questão da desestrutura do funcionamento do ensino, que não dá conta dessas crianças que são criativas, porque são diferentes e são criativas, então elas precisam de um cuidado diferente, sabe? Dentro da possibilidade de cada um. E o professor não consegue lidar com isso porque tem 40 alunos numa sala e você não consegue. Se tem uma pessoa que tem uma personalidade um pouco mais criativa e um pouco mais acelerada, o professor já não dá conta daquilo. Imagina 2. Então, é muito mais fácil você estigmatizar, falar, ó, ele tem DTH, ele não vai aprender, vamos dar remédio. É mais fácil do que você lidar com o ser humano. Entendeu? Então, o futuro, eu acho que as depressões, e continua assim, como principal acometimento psíquico, depressões e manias e fobias. Cada pessoa desenvolve a sua patologia psíquica de uma forma muito peculiar, é muito individual, muito subjetiva. Em casos bem graves, bem agravados, onde a pessoa surta, em casos surtos psicóticos, ou mesmo nas neuroses de grau alto, há conciliação da medicação, né, que são prescritas por psiquiatras, e também, concomitante a isso, a terapia psicológica. Pois é com a terapia psicológica que você traz à luz essas questões do inconsciente, que quando ele vem para a consciência, a pessoa consegue mecanismos para que ela tenha uma qualidade melhor de vida. Então, eu acredito que medicação e terapia, em determinados casos,
existem casos que só terapia consegue resolver, né? Que com a terapia você traz para a consciência essas coisas que são do inconsciente e a pessoa apresenta uma qualidade de vida melhor porque ela consegue se entender melhor. Ela consegue fazer conexões que faz com que aquilo que ela achava estranho, na verdade não é tão estranho. É só uma particularidade de cada um. Então assim, ser estranho é ser doente. Ser normal é ser doente. Né? Então é bem por aí. Mas tanto o tratamento medicamentoso, em certos graus, como a terapia são boas, são eficientes. Mas não adianta você só tomar remédio. Se você só toma remédio, você tira o sintoma e não resolve o problema. Se você age nas duas frentes, você consegue, talvez, desmistificar o seu próprio íntimo. Entendeu? E a função da psicologia é essa, é fazer a pessoa se aproximar dela mesma, conhecê-la mais internamente. O interessante é a gente deixar para a sociedade entender melhor que as patologias, a depressão, as fobias, os quadros de ansiedade, tudo isso são mecanismos que aparecem na pessoa para que ela consiga, é tipo um sinal, aonde indica que a pessoa, que há uma fragmentação dessa personalidade e a pessoa não consegue lidar com aqueles movimentos, entendeu? Então, o que seria legal? Uma terapia psicológica, porque aí você consegue trazer isso para a luz da consciência e aí o próprio indivíduo encontra artifícios para lidar com aquele momento, lidar com aqueles momentos que são momentâneos na vida dela, né? São momentos, não é uma coisa permanente. Então, a doença mental seria o quê? Um alerta de que alguma coisa na sua personalidade, no seu caráter, não está bem aceita por você mesmo. Então, você tem que encontrar reajustamentos, às vezes. E na terapia psicológica, talvez seja o lugar mais apropriado onde você consiga encontrar esses caminhos. Bom, então fica aberto para a sociedade procurarmos a assistência psicológica no Instituto de Psicologia Avançado de Ribeirão Preto. Estamos funcionando há 1 ano em Ribeirão Preto e atendemos a população que talvez não teriam condições de um atendimento psicológico em clínica. A gente oferece nesse instituto tratamento clínico individual para qualquer pessoa da sociedade. Nos procure na rua Ayrton Roxo, 256. E às quartas-feiras são as triagens, onde tem que trazer o xerox de RG, CPF e comprovante de residência. E convido a sociedade a conhecer, né, e quem tiver necessidade, buscar um acompanhamento psicológico, pois eu acredito que seja muito eficaz para que a gente não construa uma sociedade doente, entendeu? Onde os mecanismos adoecidos se discriminam mais do que os mecanismos saudáveis.